Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o modelo do ministério de Jesus, né? E é o ministério que nós temos que imitar. Não houve e nem haverá um ministério tão eficaz e eficiente como o do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos perceber no ministério de Jesus Cristo três coisas: a pregação, o ensino e a aplicação das verdades do reino de Deus. Se nós apenas pregarmos, mas não aplicarmos, nós vamos ajuntar muitas vidas, muitas pessoas, mas nós não vamos conseguir formar estas vidas, né? A pregação, ela produz conversão, mas é a aplicação que vai produzir formação na vida do novo convertido, né? E no ministério de Jesus você vê muito isso, ele aplicando a palavra. Uma vez chegou um jovem rico diante dele e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Você conhece os mandamentos, e citou alguns mandamentos. E ele disse: Eu tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus disse a ele: Queres ser perfeito? Vá, venda tudo o que tem, distribua aos pobres, e terás um tesouro no reino de Deus. Depois vem e siga-me. E ele foi embora. Então Jesus fez o quê? Uma aplicação ali. Outra vez uma multidão vinha seguindo Jesus, e ele virou para essa multidão e fez também uma aplicação. Qualquer um de nós iríamos empolgar com aquela multidão, né? Nossa, nosso ministério está crescendo, olha quantas pessoas estão vindo para o nosso ministério. Mas Jesus olhou para aquela multidão e disse: Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então ele fez novamente uma aplicação. Outra vez chegou um rapaz e disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus disse: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reinclinar a cabeça. Jesus fez novamente a aplicação do reino de Deus, da verdade de Deus. Outra vez Jesus deu um discurso em João capítulo 6, e muitos discípulos o abandonaram, porque acharam muito pesado esse discurso, duro esse discurso, quem pode suportar isso? E Jesus viu que só ficou os 12, Jesus olhou para eles e disse: E vocês também querem retirar? E Pedro disse: Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então Jesus fez a aplicação na vida dos discípulos. Quando ele tratou a questão do divórcio, os discípulos acharam tão pesado a posição de Jesus, que disse assim: Se é essa a condição do homem relativo da mulher, nem convém casar. E Jesus faz novamente a aplicação do reino de Deus. Ele diz: há pessoas que nascem eunucas, e há pessoas que foram feitos eunucos pelos homens, e há outros que se fazem eunuco pelo reino de Deus. Quem puder receber esse conceito, que receba. Então Jesus diz que o reino de Deus, ele é tão crucial, tão importante e tão imperativo, que o homem deveria ser eunuco em vez de rejeitar um princípio de Deus. Então Jesus faz a aplicação novamente. Porque Jesus conseguiu formar os melhores discípulos? Porque ele pregava, ensinava, mas também aplicava. Muitas vezes temos situações difíceis na igreja e nós temos até a palavra para aplicar na vida da pessoa, mas nós falamos assim: vamos orar por essa situação, vamos ver o que Deus pode fazer, sendo que a palavra já está mais que claro sobre aquele assunto. Por exemplo, chega alguém com
na sua igreja, vai pedir um conselho e ele está em julgo desigual. Você já sabe o que a palavra diz sobre julgo desigual. Em vez de você pegar essa palavra e aplicar na vida da pessoa, você diz assim: vamos orar por essa situação. Mas a Bíblia diz claro que associação há do fiel com o infiel, da luz com as trevas, entre Cristo e Belial. Não tem nenhuma associação, né? Jovens imaturos querem entrar num relacionamento. O que você tem que fazer? Aplicar a palavra. O que a palavra diz quando um jovem está imaturo ainda? O que diz a palavra? Não diz que tem que preparar a lavoura no campo, depois vir e edificar a sua casa? E muitas vezes fala: vamos orar, vamos ver se Deus quer isso. Então Jesus, ele não era somente explicativo, ele era aplicativo, ele fazia aplicação de verdades, não de sermão. Não estou falando da aplicação de um sermão, estou falando da aplicação da verdade para produzir algo prático na vida do discípulo. Senão nós vamos juntar muita gente e não vamos formar discípulos. E Jesus disse: ide e fazei discípulo de todas as nações. Mas se você aplicar e a pessoa não obedecer, aí já é um problema dela, né? Quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, ele diz: eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque jamais deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então Paulo já não tinha mais responsabilidade sobre aqueles presbíteros, porque ele já tinha falado a verdade, explicado e aplicado, né? Então nós temos que orar, ter uma vida de comunhão com Deus, para termos essa ousadia, essa coragem de aplicarmos as verdades de Deus na vida das pessoas, para produzir formação na vida dos novos convertidos. Muitas pessoas estão na igreja com a vida toda desordenada, porque falta a aplicação das verdades de Deus. Que Deus dê graça a você que é líder, discipulador, obreiro, pastor, para aplicar a palavra de Deus na vida dos discípulos. Em nome de Jesus.